Obrigada, Avelar, obrigada a toda a equipe do centro. Gratidão imensa à equipe espiritual que nos permite estar aqui nesse momento, em tarefa, com muito amor no meu coração, né? E agradeço demais vocês, né? Então, vamos lá. Nós trouxemos o tema em família, e o que eu vou falar aqui está contido no livro Pão Nosso, de Emmanuel. É uma mensagem que tem lá no livro, eu achei interessante, e resolvi trazer para nós refletirmos um pouco. Antes de eu iniciar, eu gostaria de lembrar aqui sobre o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, né? Porque em família é isso que nós estaremos, né, vivenciando. É esse amor que Jesus pede para que a gente vivencie. Quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o mandamento maior da lei, né, Jesus disse, né, amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, e amarás também, né, o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Então, é uma condição, né, que Jesus nos coloca, dizendo que a gente precisa amar a Deus, né, mas, da mesma forma, a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo mais próximo está exatamente na família. É exatamente na família que a gente vai encontrar o nosso próximo, né, mais próximo de nós, né? E aí Paulo, ele coloca na carta a Timóteo o seguinte: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, esta frase, né, de Paulo, que está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, chama a nossa atenção exatamente para que a gente primeiro aprenda a amar os nossos. Porque como a gente vai sair por aí distribuindo amor, distribuindo fraternidade, distribuindo compreensão, se em casa, no convívio com os nossos pais, irmãos, irmã, né, esposo, como nós vamos nos portar, né? Então, a gente precisa reconhecer primeiro a necessidade da família para poder, dali, sair para todo o mundo, né? Afinal de contas, a família é a célula fundamental de toda a sociedade. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal também, não é? Porque dali nós vamos saindo e vamos constituindo outras famílias. Então, nós precisamos, principalmente os nossos pais, principalmente, por quê, né? Porque os nossos pais, eles nos deram algo que muitos não conseguem chegar onde nós chegamos, né? Eles permitiram a nossa reencarnação. Eles disseram sim à maternidade, à paternidade, nos acolheram, e não é justo que no final da sua existência sejam, não é, colocados de lado, sejam maltratados, né, não sejam levados a sério. Então, a gente precisa realmente favorecer a nossa família, sobretudo nossos pais, né? E Deus, obviamente, nos abençoará. Então, em família, a gente vê também, né, muitas lutas, né, lutas morais, né? É um problema que existe realmente por conta da nossa imperfeição ainda. Então, a gente acerta, a gente erra, a gente comete algumas coisas, mas o fundamental é que a gente reveja aquela situação e acerte o passo novamente. A gente não desista, né, do nosso próximo, mais próximo, que é a nossa família. Aí ele diz aqui assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então, tem pessoas que na rua é um verdadeiro anjo e em casa é um verdadeiro, né, déspotas, vamos dizer assim.
né? É uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa que não tem diálogo, né? Mas na rua não, na rua é tão tranquilo, né? Tão dado com todo mundo, e ninguém nem imagina, né? Que aquela pessoa é tão dura em casa, com os filhos, com a esposa, com a mãe, com o pai, né? Então não está fazendo nada, né? Como diz aquele antigo ditado, está cobrindo um santo e descobrindo outro, não está fazendo muita coisa, né? Então nós precisamos caminhar realmente a partir da nossa base, que é a família, né? Tratando corretamente, tendo paciência, tendo resignação. Olha, tem uma mensagem de Emmanuel que chama assim, renunciar. Essa mensagem é muito boa. E ela diz, retrata exatamente a nossa função na família, né? Porque alguém precisa renunciar. Alguém precisa renunciar. Então, a gente renuncia quando a gente se cala, a gente renuncia quando a gente tem a resignação, a gente renuncia quando a gente ama, mesmo que o outro, né, seja uma pessoa endurecida. Então, são formas e muitas formas de renunciar. Jesus renunciou muitas vezes por nós. Ele renunciou na cruz, né, porque ele viu todo mundo correndo, deixando ele lá sozinho. Depois ele reapareceu para todos e abraçou a todos. Isso é uma renúncia, porque muitas vezes a gente guarda muita mágoa, né? Muita mágoa, e muitas vezes deixa de falar com o irmão, né? Deixa de falar com a mãe, deixa de falar com o pai, né? Se compromete espiritualmente, uma vez que a família é reencontro, né? No Livro dos Espíritos mesmo coloca que nós reencarnamos geralmente na mesma família. Então, nós temos compromissos com aquela família, né, que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo nos aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora, mas àquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las. Ou seja, ele pede piedade, mas não aquela piedade que a gente vive chorando pelos cantos, né? Ah, coitadinho, ah, no meu filhinho, ah, não. Ele fala daquela piedade que a gente identifica no outro onde está o problema, né? E tem piedade para com ele, no sentido de ter paciência com aquela pessoa que ainda precisa caminhar. E se está conosco, lado a lado, é porque nós fizemos um planejamento de reencarnação, um planejamento reencarnatório, onde nós precisamos daquelas pessoas do nosso lar para melhorarmos, para evoluirmos. Então, não tem nada desajustado, não tem nada fora do lugar. A questão é nossa, é íntima nossa, né? Porque nós ainda somos muito orgulhosos e ainda somos muito egoístas. Então, a gente sofre por conta disso, né? Então, a gente precisa quebrar, né, esse nosso defeito ainda, né? É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, era aquilo que a gente estava falando. Não existe nada casual, né? Então, nossas reencarnações são devidamente planejadas e nós temos os pais que nós precisamos e merecemos, temos os irmãos que nós pedimos para ter, né, que estão ali conosco. Muitas vezes somos inimigos ferrenhos do passado e reencarnamos para nos ajustarmos. Tem uma passagem, aliás, nas obras de André Luiz, tem várias passagens, né, que falam sobre reencarnação. E no livro Libertação, tem um capítulo que mostra isso, né? Que a esposa já tem um grau, né? Já desencarnou, todos já desencarnaram, o pai, a mãe e as duas filhas. A mãe já está no grau elevado, as filhas estão num grau mais ou menos, então estão tentando resgatar o pai que está no lamaçal, e aí, quando elas conseguirem resgatar o pai,
ele vai para um local de refazimento espiritual, a mãe vai reencarnar para aguardá-lo, porque vai recebê-lo como filho e vai receber as duas filhas, vai receber os algozes que estavam prendendo ele no lamaçal. Então, veja como é o planejamento espiritual. É maravilhoso, né? Então, assim, a vida dela não vai ser fácil. Por quê? Porque ela vai conviver com vários espíritos difíceis. Então, assim é a nossa vida. Muitas vezes, a gente não tem paz dentro do nosso lar, mas a gente precisa refletir, né, que a gente não está ali casualmente, como diz aqui, né, nosso companheiro Emmanuel. Então, tudo que a gente precisa, a gente está tendo ali. Para nós espíritas, principalmente, a gente tem grande responsabilidade diante dessas provas. Então, as outras pessoas, posso dizer assim, não têm conhecimento espírita, não acreditam em reencarnação, mas nós espíritas sabemos que nós temos ali companheiros de outrora. Nós precisamos abraçá-los, nós precisamos amá-los, nós precisamos acolhê-los conosco. Não despreze, portanto, esse campo sagrado de serviços, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Muitas vezes, a gente vê uniões desfeitas, né, por coisas pequenas, a gente vê irmãos, né, ficarem sem se falar, né, cada um vai para um lado e não quer mais ver ninguém, e aí perde a oportunidade, né, de cumprir aquele planejamento feito na espiritualidade. E aí é uma pena, né, porque vai voltar, vamos dizer assim, vai voltar para o final da fila. Quis pegar um atalho e não deu certo, aí vai voltar para o final da fila. Tem um exemplo da vida real de uma família que os pais morreram e ficaram 3 irmãos. Os irmãos eram 2 homens e uma mulher. Um pediu logo a parte que lhe cabia na herança, foi embora. E os outros 2, o casal, ficaram para decidir depois. Passaram-se 30 anos e aí a irmã conversou com o irmão e disse assim, olha, meu irmão, chegou o momento da gente dividir a herança que o papai deixou. Só que a herança era uma casa e o irmão morava nessa casa. E aí acabou o amor, né? Porque o irmão disse, não, a casa é minha e não dou, e ficou aquela guerra. Né? E aí a irmã colocou um advogado e não para botar na justiça, mas para que o advogado fosse o intermediário, porque nem conversar o irmão queria conversar com ela. E por conta disso, no final das contas, se resolveu e tal, mas por conta disso, o irmão não quis mais falar com a irmã. E a irmã se colocou em prece. E aí, todos os dias orava por ele, todos os dias pedia que o coração dele fosse tocado. E quando foi, um dia, ela foi surpreendida com uma mensagem no WhatsApp do irmão, né, pedindo perdão, pedindo desculpas, dizendo que a amava e que queria vê-la. Então, meus irmãos, né, vamos dizer assim, uma alma se salvou, né? Nem tudo ficou perdido. Então, a força do amor, a força da oração, o auxílio da espiritualidade chegou, tocou aquele coração, né? E tudo se resolveu. Então, a gente não pode desistir, simplesmente. Né? Tem decepção, fica triste, mas vai lá, conversa, pede desculpas, né? Faz as pazes, porque não vale a pena. Principalmente nos dias de hoje. Nós estamos passando, não tem como não falar na pandemia, né? Não tem como a gente não tocar nesse assunto. Né? A pandemia está aí para nos alertar, né? Tocar o nosso coração. Né? Está aí, está dando aviso, olha, chega, né? Está na hora de parar,
Está na hora de olhar para dentro de si, não é? E viver o amor, não é? Procura viver o amor. Deixa de ser tão duro de coração, né? Ama seus pais, ama sua família, ama seu vizinho, ama seu próximo, né? Essa é a lição da pandemia, né? E onde muitos estão desencarnando rapidamente, entra no hospital num dia, 3 dias depois já está morto, né? Vamos dizer assim, não estava esperando, totalmente despreparado para a vida espiritual, e o sofrimento é grande. Então, meus irmãos, vamos viver com o nosso próximo, mais próximo, enquanto estamos a caminho com ele, como diz o Evangelho, né? Como diz o Evangelho. Não vamos malbaratar o nosso tempo, né? Com coisas que não valem a pena. Às vezes, a gente encontra pai, mãe, né? Que deixam a desejar. É verdade, porque ninguém é perfeito. Os pais também cometem erros, mas a gente, como filho, tem o dever de acolher, mesmo assim, não é? Porque eles erram achando que estão acertando, muitas vezes, não é? Bom, vamos continuar aqui. Então, Emmanuel diz: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, como nós vamos, né, auxiliar o nosso próximo? Nós que fazemos parte de uma casa espírita, como nós vamos sair de casa para auxiliar no centro espírita, se a gente não consegue ser luz dentro da nossa própria casa? Meus irmãos, o nosso compromisso é enorme. A gente não pode perder esse foco. A gente precisa vivenciar, né, o amor de Jesus acima de tudo, dentro do nosso lar e fora dele. Não adianta a gente fazer as coisas, né, superficialmente. Fazer de conta que é uma boa esposa, faz de conta que é um bom esposo, faz de conta que é um bom filho, faz de conta que é um bom pai. Não vai adiantar. A gente precisa vivenciar, né, na íntegra o amor de Jesus. Aí a gente pode refletir. Mas, Madalena, e a gente vai conseguir? Como é isso? Como consegue, sim. Não é muito difícil. Então, tem várias formas da gente vivenciar essa tolerância, né? Tem as palavrinhas mágicas, com licença, por favor e muito obrigado. Tem um sorriso, tem um abraço, né? Tem o silêncio, né? Tem um silêncio, em vez de revidar o outro, né? A ofensa, a gente silencia, faz uma prece, agradece a Deus aquele momento que está passando, né? Porque assim, como a gente não sabe o dia que a gente vai partir, é muito complicado a gente partir com raiva de alguém, magoado com alguém, porque a gente não vai ser feliz, a gente não vai conseguir caminhar do outro lado, né? E a pessoa aqui também não vai, porque dependendo da nossa evolução, a gente pode se tornar um obsessor de quem ficou, ou vice-versa, né? Se a gente vai, a gente não tem nada contra ninguém, mas se tem alguém que tem contra nós e a gente não foi lá resolver, é um problema, né? Então, a gente vai com a carga negativa, né? A gente vai carregando algumas coisas na nossa sacolinha que não é bom, não são boas. Então, se a gente pode acertar o passo enquanto a gente está aqui, é bem melhor. É bem melhor. E aí, Emmanuel diz: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, convicto de que semelhante esforço representa uma realização essencial. Então, se eu venho e eu consigo ali, junto com os meus familiares, dar conta, né, daquela programação espiritual com a qual eu me comprometi, né, então eu estou cumprindo a minha parte.
eu estou cumprindo a minha tarefa e eu estou evoluindo, né? Porque a evolução é de cada um de nós, né? A evolução é nossa, não é do outro. E às vezes a gente quer melhorar o outro, a gente quer que o outro se adapte, né, à nossa forma de pensar. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Outro ponto importante que a gente precisa refletir, né, é quando a gente recebe um filho, né, recebe um filho na nossa casa, né, dá à luz a um filho, a gente precisa refletir, né, quem estamos recebendo naquele momento como nosso filho, né? Quem é aquela pessoa que nós estamos convivendo com ela? Então, não é tarefa fácil, nem para uma mãe, nem para um pai. E muito menos, né, para todos quando estão ali naquela fase da adolescência em que o espírito está ali mais, né, mais ativo, né, querendo ser dono da verdade, querendo ser dono do espaço, né, e é muito difícil, e realmente a gente precisa amar muito, né, só o amor que vai superar todas as dificuldades. Emmanuel também diz, né, num livro chamado Experiências Pessoais e a Mensagem Contra o Marcado, tem uma frasezinha dele que diz assim: tenhamos cautela para não ferir a independência daqueles a quem amamos, neles enxergando filhos de Deus, com necessidades semelhantes a nossas, guardando o direito de construir suas vidas. Então, a gente não pode proibir, a gente não pode interferir, mas a gente pode conversar, a gente pode dialogar, e com amor a gente consegue ter uma convivência sadia e todos evoluirmos juntos. Geralmente, a gente vem na mesma família, mas às vezes vem um que não tem nada a ver, né? Que é colocado ali no meio da família para progredir. Né? Então, às vezes a gente olha assim e diz assim, meu Deus, como é diferente aquela pessoa, né? A gente vê que é diferente, né? E é exatamente isso, é diferente porque está ali para aprender, para melhorar. E nós temos exatamente nesse momento de exercer a paciência. É aí que pesa, né? Que a gente sente que puxa mais da gente. Mas nada por acaso. A gente já viu isso aqui na mensagem, né? E no fim, a gente vai entender que conviver em família é exatamente cumprir o mandamento maior do Cristo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Que Jesus veio para nós para lançar, né? Para deixar para nós a semente do amor e no fim das contas, quando a família toda se reunir no mundo espiritual, a gente vai descobrir, né, que a gente veio exatamente para um ajudar o outro. E o que vale, sobretudo em família, é a vibração, né, do amor. E o amor vem de várias formas. Pode ser do perdão, pode ser da tolerância, pode ser da resignação. Não importa. Um pouquinho de amor que a gente tenha, mesmo esse amor que a gente tem ainda tão cheio de, né, de ramificações, não importa. O que importa é a gente agradecer a Deus, sabendo conviver em família. Então, meus irmãos, esta foi a nossa mensagem da noite de hoje que trouxe para vocês. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e sempre. Gratidão a todos.